Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. E no episódio de hoje vamos falar do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da FOB-USP, que está com as inscrições abertas para o mestrado e para o doutorado. Inclusive, este é um ano bastante especial para o programa de fono, já que agora, em 2025, ele está comemorando o aniversário de 20 anos. E para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo hoje aqui a professora Luciana Maximino, que é coordenadora da pós-graduação em fonoaudiologia da FOB-USP. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora conosco hoje. É um prazer estar aqui falando sobre a pós-graduação. Bom, professora, então, 2025, ano festivo, né? 20 anos do programa de pós-graduação de fono. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse programa. Se desse para fazer um breve histórico, aí sei que 20 anos não dá para a gente resumir muito rápido, mas um breve histórico desse programa. Tá joia. Bom, o nosso primeiro mestrado, né, foi aprovado em 2005. Não tivemos o doutorado, né? Nenhum programa começa com os dois, ele começa primeiro com o mestrado. Em 2011 nós tivemos também, felizmente, o nosso doutorado aprovado, né? Então o nosso programa, ele começa com o intuito de congregar essa fonoaudiologia, né, que é uma ciência bastante abrangente, e trazendo linhas de pesquisa voltadas aí para essa intersecção entre as áreas, né? Nós temos uma área de concentração única, que é processo de distúrbios da comunicação. Nessa área de pesquisa, desde o seu início, né, ela está estruturada, no início ela era estruturada com 3 linhas de pesquisa. Em 2009 nós tivemos a estruturação de mais uma linha de pesquisa, né, que são as 4 linhas de pesquisa atualmente do programa. Certo. E essas linhas de pesquisa, elas têm projetos, né, de pesquisa dentro dessas linhas, que são projetos guarda-chuvas, que abrangem várias atuações, né. Hoje, né, nós temos 16 projetos de pesquisa em andamento, dentro das linhas de pesquisa, que são liderados pelos nossos docentes do corpo permanente, né? Mas também nós temos 17 docentes do nosso corpo permanente atualmente, e também temos mais 5 docentes colaboradores no nosso grupo. Importante falar que desde o início a gente conta com uma infraestrutura, né, que é diferencial para que esse programa tenha crescido, né, aqui dentro da universidade. Então nós temos laboratórios de pesquisa altamente qualificados, com toda uma tecnologia que essa tecnologia ela foi conseguida por meio de projetos de pesquisa, né, desses docentes e de parcerias nacionais e internacionais que nós temos, e isso traz, né, uma qualidade aí para o nosso programa, a evolução, né, dessa qualidade. Então nós vamos agora inaugurar um prédio, né, todo voltado para os nossos laboratórios de pesquisa para pós-graduação. Então, acho que a gente vem crescendo bastante nesse período, né? Eu acho que a senhora falou de estrutura, eu acho que a própria clínica de fonoaudiologia é um grande diferencial para pós, né? Sim, sem dúvida, né? Então, a gente tem uma atuação ali dentro da clínica, e uma coisa importante que você falou é que essa clínica tem a graduação, né, de fonoaudiologia, e há uma intersecção dos nossos pós-graduandos com a graduação. Então, pós-graduação e graduação, que traz uma coisa bem importante para esses alunos, que é poder lidar com essa questão também do ensino, da pesquisa dentro de um curso de graduação. Inclusive, muitos alunos da graduação acabam depois já logo pulando para pós-graduação, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida acabam indo para pós, porque eles acabam conhecendo essa estrutura, né? E tendo uma integração até com os próprios projetos que são desenvolvidos no mestrado e no doutorado. Então, eles acabam conhecendo. E isso acaba trazendo aí um brilho para os olhos, né? Quero continuar as pesquisas aí. Professora, a senhora falou então mestrado 2005, 6 anos depois começou o doutorado, né? Vocês têm uma média de quantos mestres e doutores o programa já formou ao longo desses 20 anos? Temos sim, olha, mestres nós já formamos 300 mestrandos, né? E 86 doutorados. Então, espalhados aí pelo Brasil. Lembrando que o mestrado é um curso um pouco mais rápido, né? Sim. Em média, a gente tem aí 24 meses, né? Os nossos alunos podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E no doutorado, né? Um pouco maior, que é de 38 a 40 meses aí. Uma métrica, quando a gente fala de cursos de pós-graduação, né? É a nota da CAPES, né? Se eu não me engano, o programa é nota 5 da CAPES. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa métrica e o que significa ser nota 5 na CAPES.
é importante, né, a gente pensar que a CAPES, ela gerencia todos os programas até para a questão da qualidade. Certo. E as notas variam de 3 a 7, certo. Tá? Então, o que significa esse conceito 5? Esse conceito 5, ele significa uma excelência reconhecida do programa. Tá? Então, a CAPES, ela avalia várias vertentes, e dentre as vertentes que ela avalia, a gente pode citar a produção científica, o impacto social dessa produção científica, a infraestrutura, né, a inserção social desse programa, né, porque não é só produzir, é o que essa produção está trazendo aí para a sociedade. Né? Então, o conceito 5, ele mostra muito a credibilidade do nosso programa neste conceito aí nacional pela CAPES. Então é importante, isso é um dado importante sim, porque com os conceitos nós temos mais fomento, nós temos aí mais incentivo de bolsas, então é sempre importante, né, ter essa visão, né, de quanto o seu programa tem aí de nota que você está pleiteando, buscando. E a gente sempre que fala desse conceito, né, é uma dificuldade manter o conceito, né, não manter na nota 5, mas sempre de olho também em, mais para frente, crescer nesse conceito. Sim, né, professor? Importante falar que a nossa nota, né, do último quadriênio não saiu ainda, vai sair no começo do ano, a gente tá esperando, quem sabe, um 6, né? Qual é a diferença do 5 para o 6, para que vocês possam entender? Tem que ter tudo que nós já somos candidatos ao 6, sim, certo. Né? Porque a diferença é a internacionalização. Mas nós temos aqui muitos professores já com conceituada internacionalização, então nós estamos assim muito felizes com isso e esperando aí que essa concretização venha realmente com o tempo, que a gente chegue aí nessa nota 6. Quem sabe a gente está aqui para noticiar. Já estamos na 6. Professora, a senhora falou dessa questão da inserção social, né? A gente aqui ao longo dos anos acompanhou algumas pesquisas que elas acabaram tendo impacto mesmo, se tornando até políticas públicas, influenciando aí tratamentos, terapias. Queria que a senhora falasse um pouco disso e, se possível, dar alguns exemplos de pesquisas que acabaram influenciando aí e se tornando políticas públicas. Ok. Eu acho que a tendência hoje, né, dos programas de pós-graduação é visualizar mesmo essa questão do quanto a aplicabilidade dessas pesquisas tem para a sociedade, seja em políticas públicas, seja em ações, né, direcionadas à melhoria dessa população, que não seja uma política pública de imediato, mas que sejam ações normativas. Né? Então, o que a gente pode citar dentro do programa? O teste da orelhinha, né, que eu acho que é um reconhecimento nacional, uma política que foi muito importante para a detecção precoce, né, de problemas auditivos. O teste do frênulo, que se tornou também do frênulo lingual, né, que se tornou também uma lei, né, em algumas cidades adotaram e que é feito desde bebê também. Mas eu poderia citar também guias que foram feitos pelo Ministério da Saúde, com parcerias de docentes e de projetos que esses docentes desenvolvem na pós-graduação, com um manual de orientação para o idoso, ou diretrizes de alimentação infantil no Conselho Federal de Fonoaudiologia. No próprio Conselho Federal de Fonoaudiologia, uma contribuição enorme durante a pandemia foi o guia de atuação na telemedicina, dentro da telesaúde e na fonoaudiologia, como é que é a fonoaudiologia. Então, esse guia saiu de docentes do nosso corpo permanente. Então, assim, muitas ações, eu acho que são, além das políticas públicas, todo esse trabalho de inserção social, né, dentro de outros órgãos, até ministério, né, como a gente está falando, o Conselho Federal, então são bastante importantes. É importante quando a universidade consegue fazer o saber, né, pular os muros e geralmente, de fato, impactar ali na sociedade, né, professor? E hoje, né, na nova avaliação CAPES, que nós estamos entrando no quadriênio, que é 25 a 29, né, essa avaliação CAPES ela é feita a cada 4 anos, certo. Né, então a gente, para manter a nossa nota, a gente tem que manter a produção, mas hoje eles estão muito mais com um olhar para o quanto as nossas produções têm impacto na sociedade. Então hoje, é claro que é importante o veículo, né, qual é o artigo, qual revista que nós estamos publicando, mas não só isso, o quanto aquele artigo teve realmente algum impacto. E às vezes esse artigo
foi publicado numa revista brasileira, mas ele tem um impacto importante na sociedade. Então é isso que hoje a CAPES está tentando aí mostrar para os programas o quanto é importante a gente contribuir para políticas na sociedade mesmo. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já com o Ligado na Universidade. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Luciana Maximino, que é a coordenadora da pós-graduação em fonoaudiologia da FOB-USP. Bom, professora, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre um panorama geral desse programa, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente frisar e destacar é que, apesar de chamar Programa de Fonoaudiologia da FOB-USP, ele não é aberto apenas para as pessoas formadas em fonoaudiologia, certo? Certo. Então, embora ele chame, né, Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia, a área de concentração onde ele está se chama Processo de Distúrbios da Comunicação. Certo. E dentro desses processos de distúrbios da comunicação, a gente estuda, né, a fonoaudiologia dentro desses impactos, e é uma ciência bastante abrangente e que aí pode congregar inúmeros outras ciências, vamos dizer assim. Então, por isso que é aberto a outros profissionais. Então, nós já tivemos educador físico, nutricionista, advogado, engenheiro, jornalista, design, arquitetos, né? Então, assim, a gente professores, pedagogos, deixa eu ver o que é mais, psicólogo. Né? Bem amplo, então. É bem amplo, né? Então, assim, a gente... o projeto tem que estar vinculado com alguma coisa relacionada aos processos de distúrbios da comunicação, mas a comunicação é muito ampla, né? E aí a gente tem diversas áreas dentro das nossas linhas que você pode estar agregando aí alguma coisa à sua profissão. Que legal, que legal. É bem democrático. Bem democrático. Médico, né? Então, neurologista já orientei. Então, a gente tem aí realmente algo bastante abrangente. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Que legal. Tá? Então, a gente tem assim, a gente não vai conseguir nominar todas as profissões aqui, mas a gente tem realmente um leque bastante amplo, é bem mas democrático. Nos editais é mais claro isso, né? Tá mais delimitado isso, né? Sim. Ok. Professora, a senhora então citou essa grande área de concentração, né? Que é processos e distúrbios da comunicação. Então, e a senhora disse que são 4 linhas de pesquisa aí dentro. Queria a gente falar brevemente sobre essas linhas. Claro. A primeira começando ali por processos e distúrbios de audição, né? Então, dentro dessa linha de audição, nós temos inúmeros projetos que estudam, né, a audição, né, fazem avaliações audiológicas, eletrofisiológicas da audição e do equilíbrio. Também trabalha aí com uma tecnologia dentro desses processos de reabilitação, como os aparelhos de amplificação sonora individual, que são os AASes, trabalha com frequência modulada, inúmeras tecnologias que são adicionadas aí. Então, é tudo envolvendo aí a questão da audição. Certo. E tanto prevenção, né, reabilitação, todo esse aspecto, diagnóstico, reabilitação e prevenção. Agora tem uma outra linha que eu acho que a senhora tem mais intimidade, né? Sim. Que é processos e distúrbios da linguagem, né? Isso, eu faço parte dessa linha de pesquisa, então essa linha de pesquisa, ela trabalha aí, né, com todas as questões voltadas à linguagem, seja ela oral ou escrita, nos diferentes ciclos da vida. Tá? Então, a gente trabalha com validação de protocolos, criação de protocolos, avaliação de casos específicos, né? Materiais educacionais. Então, a gente tem uma ampla gama aí que pode ser trabalhada, inclusive, por exemplo, com a aquisição e desenvolvimento dessas habilidades em crianças, em adultos e etc. Legal. Aí tem também a linha processos e distúrbios da voz, fala e das funções orofaciais. Fala um pouco pra gente dessa linha. Essa linha de pesquisa, ela congrega a voz, né, os estudos voltados à voz, tanto a voz, né, com alguma patologia ou a voz profissional ou relacionada a outras patologias, e as funções vitais aí, que é a mastigação, deglutição, sucção e também os aspectos voltados à disfunção velofaríngea, né, que a gente tem gente específica nessa área também.
e aí projetos que estejam envolvidos aí, inclusive com disfagia, né? Nós temos essa linha também, que é uma linha do programa bastante procurada também pela sua aí abrangência também. E bem também interdisciplinar, Interdisciplinar, né? Elas trabalham com patologias como Parkinson, né? O próprio AVC, o próprio AVC, né? Uma série de situações aí bem relevantes para a temática da sociedade. Legal, então a senhora falou que antes eram 3 linhas, surgiu uma quarta, que eu acredito que é essa aqui agora, que é telesaúde e abordagens inovadoras em processos e distúrbios da comunicação. Fala um pouco dessa linha. Essa linha tinha um outro nome, né? Ela surgiu em 2009, depois a gente adequou um pouquinho o nome. Eu tenho que dizer que essa é a única linha no país em fonoaudiologia que fala de telesaúde, então é um diferencial do nosso programa. Essa linha faz, né, uma abrangência de trabalhos aí voltados à tecnologia da informação e da comunicação, e aí congrega inúmeras áreas, né, que podem estar adicionadas aí na criação de materiais, em protocolos, em mídias sociais, né? Então, assim, é uma abrangência. Tem muita gente estudando IA hoje, talvez entre aqui. Entra aí também. Então, a gente tem uma gama muito importante. E é importante falar aí que nós temos dentro dessa linha projetos voltados também ao cuidado centrado na pessoa. Né? Então a gente tem gente especialista que trabalha também com essa tecnologia, mas também algo voltado aí, centrado na pessoa. O que você pode fazer, né, voltado aí especificamente para aquela pessoa? Então é uma linha bastante interessante, abrangente, transversal, porque eu posso trabalhar com algo de linguagem, fala dentro da tecnologia, audição dentro da tecnologia, então eu posso aí congregar também outras dinâmicas aí do programa. Então nós temos vários docentes que são das outras linhas que também estão nessa linha. Certo. Professor, então, a gente acho que deu para entender um pouco todo o programa. As inscrições para o mestrado e para o doutorado estão abertas, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho aí onde encontrar essas informações, onde se inscrever. Olha, o processo seletivo acontece sempre 2 vezes por ano, né, de 2 a 3 vezes por ano, por meio de editais. Esses editais são sempre divulgados na página da FOB, né, estão lá, você vai entrar nas abas, vai ter lá programa, vai ser ensino, pós-graduação, aí tem fonoaudiologia, tá, dos editais, e aí esses editais sempre tem uma peculiaridade, né, o aluno do mestrado, por exemplo, ele tem que fazer uma prova de inglês, ou ele pode trazer um certificado dos últimos 2 anos que ele cursou alguma coisa no inglês, a gente aceita também, um currículo documentado e faz uma prova. No doutorado, ele também precisa do certificado do inglês, uma prova de inglês, e aí ele traz o currículo e ele não faz prova, ele inscreve um projeto de pesquisa. Tá? As inscrições do mestrado estão abertas até 28 de novembro e do doutorado até 13 de dezembro. Inclusive tem reserva de vagas também, né, professora? Tem reservas de vagas, nós temos lá uma parte do edital que é voltado para a inclusão, né, e para toda essa questão hoje que é super relevante, nós aderimos sim a isso. Professora, para a gente finalizar então, queria que a senhora aproveitasse aquela câmera e fizesse um convite para a galera se inscrever, aí, tanto no mestrado quanto no doutorado do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da FOB. Então eu queria convidar vocês primeiro a conhecerem, né, o nosso programa, né, tudo isso está lá no site, né, então vocês podem ler sobre as linhas, ver se vocês se encaixam em alguma coisa, né, conhecer um pouco mais do programa. Então convido vocês a virem fazer inscrição conosco. Nós temos disciplinas muito bem estruturadas, disciplinas que preparam você para ser um pesquisador, para ser um docente, para trabalhar em diferentes vertentes, tá? Então isso é bem relevante. A gente está aqui de braços abertos para todas as profissões, tá? Se você não viu a sua no edital, pode entrar em contato com o e-mail do programa. Se você tiver alguma dúvida, também estamos à disposição. A gente responde todas as dúvidas, tá? Preciso de orientador? Não precisa, você pode vir. Aí sem orientador, para o mestrado, para o doutorado, a gente sempre tem alguém já aí, mas você pode entrar em contato, que eu vou direcionar, dependendo do seu interesse, para alguém do nosso corpo docente, que com certeza terá interesse em te orientar.
Professora, queria agradecer a senhora, muito obrigado pela entrevista e parabenizar aí pela coordenação do programa, e dá para sentir mesmo que é um programa bem acolhedor, receptivo. Muito obrigado, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.